Sejam todas muito bem-vindas! Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer! Eu sou a Babi, eu sou professora de Yoga e Meditação e estou aqui para te ajudar a se libertar da ansiedade, ter uma vida calma, leve, tranquila, mesmo se você nunca praticou yoga antes. Eu vou contar para vocês, vou falar para vocês, a gente vai desmistificar aqui os 5 principais mitos que existem quando a gente fala de yoga e ansiedade. E quero que você vai me contando aí nos comentários para a gente ir interagindo quais desses mitos você acreditava, já acreditou ou hoje descobriu que não é verdade, né? Um grande mito. E o primeiro, né, grande mito que eu tenho para trazer aqui para vocês hoje, para explicar, para acabar com esse mito que existe aí na mente de vocês muitas pessoas me perguntam: Babi, yoga é religião? Não, isso é um grande mito. E por que que surge muito esse mito? Yoga ainda é algo muito novo no Brasil, né? Chegou aqui no Brasil na década de 60. Então a gente tem mais ou menos 60 anos só que o yoga está aqui presente no Brasil e o yoga tem 5.000 anos, surgiu há 5.000 anos atrás. Então imagina, 5.000 anos versus só 60 anos que está aqui no Brasil. Então, é algo ainda muito novo. E por ser novo, existem várias imagens, né? Ou alguns preconceitos que chegaram junto e que é importante que a gente vá desmistificando. E esse é o meu papel aqui para você. Por que às vezes do yoga tem cara de religião e existe essa confusão? Porque o yoga, ele se originou na Índia. E na Índia existe uma cultura muito forte que é a cultura hindu. Então, o yoga, ele permeou muito a cultura hindu e trouxe alguns elementos da cultura, que é completamente diferente de religião. Inclusive, na Índia, a gente tem vários tipos de religiões. Tem o hinduísmo, tem o muçulmanos, né, o islamismo, e todas essas pessoas de religiões diferentes praticam yoga, inclusive quem não tem religião, ateus, praticam yoga. Por quê? O yoga não é religião. Como eu falei, existe essa confusão porque depende muito da forma como você conheceu o yoga e dos elementos que você teve contato. Então, às vezes, você teve contato e viu aquelas deidades que são representações de qualidades, né? Por exemplo, de sabedoria, aí a gente tem a cara de um elefante, tem umas imagens um pouco assim diferentes, mas isso tem todo um significado, isso não é religião. E vai depender muito da forma como você escolhe aprender o yoga e qual tipo de yoga e qual professora você escolhe para trilhar o seu caminho. Então, a gente tem um conhecimento do yoga que é fundamentado em técnicas de corpo e mente para que você alcance o seu equilíbrio entre corpo e mente. E isso não tem nada a ver com religião, certo? A gente está falando aqui de saúde, saúde física, saúde mental e saúde emocional. Só que o conhecimento do yoga, ele foi sendo incorporado em vários caminhos. Inclusive, o budismo pegou conhecimentos do yoga, né, através da meditação. Buda era um yogi. Então, Buda praticou o yoga e criou o budismo depois, né? Mas o yoga, ele é muito maior que isso, é um conhecimento base onde foi sendo pegado por religiões alguns conhecimentos do yoga e formando seus próprios caminhos. Então, é importante que você faça essa separação entre o que de fato é o yoga, que é esse equilíbrio do corpo e mente, saúde física, mental e emocional, e qualquer tipo de religião que pegou-se, se apropriou de conhecimentos do yoga
para criar a sua linha religiosa de crenças, valores, que utiliza algumas técnicas do yoga, como, por exemplo, a meditação. Então, se você escolhe uma professora de yoga que fundamenta todo o ensino com base científica, que é o caminho que eu escolhi para ensinar, você nunca nem vai ter essa ideia de religião. Você vai ter esse yoga puro mesmo, que de fato é uma ciência, né? Já existem vários estudos científicos comprovando de fato os efeitos das técnicas e práticas do yoga na saúde do corpo físico, do corpo emocional e do corpo mental. Existe uma universidade muito respeitada em todo o mundo, nos Estados Unidos, a Harvard, e nessa universidade existe um centro específico só para fazer estudos científicos sobre os efeitos das práticas de yoga. Então, você percebe aí que a ciência, né, percebeu todo esse poder das práticas do yoga e hoje está comprovando, né, está estudando para entender como de fato isso acontece. E isso é yoga, baseado em técnicas comprovadas cientificamente. Então, Babi, eu sempre fui uma pessoa muito racional. Eu sempre quis entender o porquê das coisas. Quando me explicavam alguma coisa que era muito intangível, eu não conseguia acreditar, eu tinha que de fato experienciar. E eu só comecei a ensinar yoga depois que eu de fato experienciei todas as técnicas e tudo que eu estudei. E eu trago então toda essa visão do yoga e essa forma de ensinar baseado nessa saúde do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional, que foi também um dos motivos que eu busquei o yoga, para que eu pudesse retomar esse equilíbrio entre o corpo e mente, para que eu pudesse me libertar da ansiedade, que era uma emoção, e voltar no meu eixo. Eu não procurei yoga por nenhuma questão, né, espiritual, por nenhuma questão até que eu achava. Também tinha esses preconceitos que yoga era religião, que yoga era isso, yoga era aquilo, só que eu me permiti de fato estudar, conhecer e saber o que de fato era o yoga. Eu acho que isso é o mais importante, né? Todas as dúvidas que você tiver sobre a prática do yoga, pergunta a pessoas confiáveis, porque também já vi gente falando umas coisas assim que, pelo amor de Deus. Outro dia apareceu na caixinha de perguntas: a Babi, minha amiga, falou que meditar sozinha é perigoso. Aí eu falei: qual formação que essa amiga tem, propriedade científica para falar disso, né? É um achismo dela que ela tirou da cabeça dela. Então, cuidado com as informações que vocês ouvem por aí. Vai atrás de fontes confiáveis, né? Tudo que eu falo aqui para vocês, eu estudo muito, estudo em várias fontes diferentes, aplico em mim para eu ter certeza de que aquilo é verdade, para então passar essa verdade para vocês. Então, questione tudo, né? Seja igual uma criança que tudo, mas por quê? Mas por quê? Yoga é religião, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E vá atrás desse conhecimento, porque às vezes um preconceito ou um mito pode te afastar de um caminho de transformação. Às vezes a solução para a sua ansiedade, ela está aí na sua frente, um passinho de você. E aí você, por um preconceito, por um mito, por alguma coisa que alguém que não tem formação nenhuma, conhecimento nenhum, falou da cabeça dele, você assumiu aquilo como verdade e aí você não se permitiu ter a oportunidade de experimentar esse caminho que era a sua solução, que era a sua salvação, que era a libertação das dores que você estava precisando nesse momento. Então, que isso fique muito claro aqui hoje para você, para que você não deixe de provar, experienciar todos os benefícios incríveis que a prática do yoga pode trazer para você, de que yoga não é religião. E aí eu tenho alunas de várias
vários perfis. Eu tenho aluna que é ateia, eu tenho aluna que é espírita, eu tenho aluna que é cristã, eu tenho aluna que é evangélica, eu tenho aluna que é católica. E ninguém sabe a religião de ninguém. Por quê? Porque o yoga não tem nada a ver com isso. E na verdade, o yoga ele vai fazer sentido para você exatamente do jeito que você é. Porque o que é o yoga? No fundo, é você se reconectar com você. E aí você vai se reconectar com a sua essência, com o que faz sentido para você, com o que ressoa dentro de você, com essa luz que brilha dentro de você. E nós somos seres humanos completamente diferentes, né? Eu sou eu, Babi, você é você. Então, o que as práticas e técnicas do yoga que são comprovadas cientificamente vão fazer? Vão te permitir voltar esse olhar para você e voltar a se reconhecer num processo de autoconhecimento para que você retome o seu equilíbrio. Porque, na verdade, o que foi acontecendo? Todo mundo foi se perdendo num olhar distante para fora, nessa visão constante do futuro, esquecendo que a vida está no aqui e agora, se esquecendo de você, se esquecendo quem é você. Né? Há quanto tempo você não faz um carinho em você mesma? Você é a pessoa responsável por cuidar de você e mais ninguém. Então, o yoga ele vai trazer esse olhar para você e você vai entrar em contato com o que faz sentido para você. Então, se você tem uma religião, se você acredita em algo, seja Deus, seja o universo, seja qualquer força maior, o yoga vai te ajudar a se reconectar com isso. Mas são coisas completamente diferentes, entende? Eu posso acreditar, por exemplo, em vida após a morte. E aí, se isso faz sentido para mim, eu vou me reconectar comigo e com essa minha verdade. Por exemplo, eu não acredito, eu acredito que só existe essa vida aqui. Tá bom, então você vai se reconectar com isso. Então, são coisas diferentes. A religião são crenças que você tem e acredita. E o yoga é um caminho de autoconhecimento para você, inclusive, se reconectar com as suas crenças. Então, toma muito cuidado. Né? Eu já ouvi até... Olha que absurdo, gente. Eu já ouvi assim que praticar yoga era pecado. Da onde que a pessoa tirou isso? E questiona, da onde você tirou isso? Onde que está escrito isso? Né? E o lindo do yoga é que não existe nenhuma instituição que está pregando yoga e está impondo qualquer coisa de yoga. Não existe isso. O que é o yoga? Um conhecimento milenar de como você restabelece a saúde do seu corpo e da sua mente. E você vai praticar aquilo que faça sentido para você, para encontrar a sua melhor versão. Não existe ninguém, que instituição que existe falando, isso aqui pode ir no yoga, isso aqui não pode, isso aqui pode ir no yoga. Olha, se você fizer isso no yoga, isso é errado. Não existe isso, porque quem decide o que é certo e o que é errado é você mesmo. O que é certo e o errado para você? Então, o yoga vai te trazer esse olhar de indivíduo, o que é bom para você. Então, não tem nenhum vínculo religioso. Basicamente, é um conhecimento milenar onde você restabelece a saúde do seu corpo físico, mental e emocional através de técnicas, respirações, meditações, posturas, visualização, afirmação positiva, com um novo estilo de vida que não é religião. O que é esse estilo de vida? É um novo olhar sobre a vida. Seus problemas, desafios continuam acontecendo, mas ao invés de você pegar aquela coisinha que é tão pequena, tipo um copo caiu e quebrou, e tem gente que é o fim do mundo, ai meu Deus, meu copo, olha o apego, né? É o fim do mundo aquele copo quebrando. É você mudar esse olhar sobre a sua vida, e aí um copo quebra, e aí você fala,
Olha, o copo quebrou, tá tudo bem, deixa eu catar os pedaços aqui e bola para frente. Minha vida é muito maior que isso, né? Não é um copo que vai mudar a minha vida. Então, esse estilo de vida do yoga, que é muito importante você conhecer e aplicar na sua vida, além das técnicas, é isso que vai te ajudar a se libertar da ansiedade. É você mudar a sua visão e interpretação sobre os acontecimentos da sua vida. Entenderam? Então, yoga não é religião, isso é um mito. E se a próxima vez você ouvir alguém falando isso, ou falar que praticar yoga é errado, fala assim, conversa lá com a Babi. Não é, e ela tem todos os fundamentos. Eu sei que não é. E é importante que você questione, sabe? Pratique yoga com prazer. O que é praticar yoga? É você ir ali, ó, pro tapetinho e dedicar minutos do seu dia para fazer uma pausa, para cuidar de você. E aí eu te pergunto, isso é errado? Tá vendo como você tem que questionar? Poxa, é errado eu parar, treinar minha respiração, cuidar da minha saúde física e do meu corpo, fechar os olhos, olhar para os meus pensamentos, acalmar os meus pensamentos. Por que isso é errado, né? Então, questione, tá? Vá atrás de informações e você muitas vezes vai descobrir que é um mito e é um preconceito que se formou pelo fato do yoga ainda ser algo muito novo na nossa sociedade, e quem está falando esse tipo de coisa não tem conhecimento do que de fato é yoga e propriedade para falar isso. Mas, lembre-se, vai depender muito da professora que você escolhe e como ela ensina. Então, essa é a minha abordagem. A gente tem um conhecimento do yoga que é a base, mas cada professor vai ensinar de acordo com a sua verdade, suas vivências e a sua interpretação. Então, cabe a você também escolher aquela professora que ensine o yoga de uma forma que ressoe melhor e faça mais sentido para você, ok? Vamos para o segundo mito. Segundo mito já falei que é um mito, né? Mas vamos lá. Preciso esperar o mundo se silenciar para que eu consiga praticar yoga e meditação e me libertar da ansiedade. Isso é um mito. Sabe por quê? Você não controla o mundo, você nunca vai controlar o mundo e a sua ansiedade vem por essa falsa percepção de que você controla o mundo. E aí você fica tentando controlar coisas incontroláveis e fica ansiosa por isso. Você não vai conseguir ligar e desligar o sol. Você não consegue fazer o vizinho ligar o som ou desligar o som. Você não consegue fazer o passarinho cantar ou não, o cachorro latir ou não, o carro não passar na sua rua. Isso tudo é o mundo acontecendo, é a vida acontecendo, a vida vibrando. O que você precisa fazer? Desenvolver o centramento para que você encontre essa paz dentro de você, independente do que está acontecendo ao seu redor. Isso é a prática do yoga, isso é praticar yoga. Não adianta você esperar que o mundo silencie para você encontrar sua paz interior. A sua paz é interior, não é exterior. Tanto que, vamos ver se você se identifica com essa situação, e eu já vi muito acontecer, e antes do yoga entrar na minha vida, inclusive, eu já vivenciei. Você marca umas férias, e aí você fica lá esperando, contando os dias para suas férias, porque você está cansada do trabalho, você está doida para chegar naquela praia maravilhosa e descansar, beber uma água de coco. Aí chegou o dia das suas férias. Aí você chega na praia, senta em frente ao mar, pede uma água de coco e de repente todas as suas preocupações, sua mente fica lá com vários pensamentos de tudo que você está deixando de fazer no trabalho, se quando você chegar seu trabalho vai estar atrasado, se fulano fez isso, se fulano fez aquilo. E você está na praia, paradisíaca, como você está preocupada na praia? Consegue perceber
que essa paz, ela tá aqui e você pode estar em meio à natureza, igual você está vendo aqui, maravilhosa. Você pode estar numa praia, mas se você não consegue desenvolver e encontrar essa paz que está dentro de você, qualquer ambiente que você estiver, não vai fazer diferença. Então, você pode estar no meio do centrão lá de São Paulo, com a mente agitada, mas você pode estar na praia com a mente agitada. Por quê? A sua mente te acompanha onde você for e independe desse ambiente, tem que independer. Você tem que aprender, justamente com a prática do yoga, a desenvolver essa sua paz interior. E como que a gente faz isso? Dentro do yoga, antes da meditação, você precisa aprender pratyahara, desenvolver e treinar. O que é pratyahara? É o controle dos seus sentidos, é você conseguir abstrair tudo isso que está acontecendo ao redor, que estão estimulando todos os seus sentidos, para que você de fato consiga se concentrar na sua meditação, na sua prática de yoga. E isso é treino, isso é prática, com várias técnicas, técnicas de respiração, técnicas de gestos com as mãos, mudra. Então você tem várias técnicas para te ajudar a desenvolver isso. E quanto mais você pratica, melhor você fica com tudo na vida. Então, outro dia eu recebi uma caixinha de perguntas falando assim: Babi, é impossível praticar yoga em casa, porque eu moro num lugar, uma rua que tem um monte de carros passando. Por que esse barulho da rua, dos carros passando, estão te atrapalhando? Porque você está julgando energia, cada vez mais energia nesse barulho. E quanto mais atenção você dá, mais vai crescer, né? Maior vai ficar e mais vai te incomodar. Então, o que você precisa fazer? Desviar a sua atenção disso. E isso é desenvolver foco e concentração para que você consiga encontrar essa paz interna. Então, por exemplo, sabe quando está acontecendo alguma coisa? Por exemplo, um bebê está chorando. E aí você fica lá, aquilo está te incomodando. Quanto mais atenção você der para isso, mais aquilo vai te incomodar. Se você desvia sua atenção e, ao invés de prestar atenção no bebê chorando, você começa, por exemplo, a prestar atenção na sua respiração, ou você coloca uma música e começa a prestar atenção nessa música, e aí, de repente, o som do bebê chorando sumiu, porque você tem essa habilidade no seu cérebro de direcionar a sua percepção para onde o seu cérebro vai dar atenção. Só que você precisa abrir mão e deixar o bebê lá chorando, deixar os sons do carro passando na rua e focar, direcionar sua atenção para outra coisa. Então você precisa desenvolver isso e aprender como praticar yoga independente de onde você esteja, né? Desenvolvendo esse olhar interno para que você de fato conquiste a sua paz interna. Então você pode praticar yoga e deve em qualquer lugar que você estiver, com qualquer barulho, qualquer som. É você encontrar essa paz interna e abstrair o que está acontecendo no mundo, né? E justamente mostrando para você o que você controla e o que você não controla. Então, quando você começa a se desapegar de tudo que você não controla e focar no que você controla, você começa a trilhar esse caminho de libertação da ansiedade e encontrar essa paz que você está buscando, essa calma, essa tranquilidade. Vou dar mais um exemplo para vocês, assim, vida real. Quem me acompanha aí nos stories. Teve um dia que eu estava dando live aqui para vocês e eu estava ouvindo um barulho. Eu sabia que os cachorrinhos do lado de dentro estavam fazendo arte. Só que eu estava completamente focada e concentrada na live aqui para vocês, no conhecimento que eu estava passando para vocês, na linha de raciocínio, e eu não ia controlar o que eles estavam fazendo. Então eu abstraí e falei, depois eu vou ver. Quando eu cheguei dentro de casa, o Boris, que é o meu cachorro, um filhotinho, um dos cachorrinhos, tinha comido metade do controle remoto. Eu podia surtar, xingar, é lógico que eu ensinei para ele que não pode, né? A gente vai tentando ensinar assim,
Eu podia surtar e ficar nervosa, e xingar, e acabar com o meu dia, e tô sem controle remoto, com o meu controle remoto. Aí, essas são momentos, oportunidades maravilhosos para você falar. Peraí, o que eu controlo? E tudo que tem solução, solucionado está, não é um problema. Eu falei, o que eu controlo? Bem, no Mercado Livre deve ter outro controle. Então, já fui, entrei no Mercado Livre, olhei, achei o controle, comprei o controle, em 2 dias chegou, eu estava com o controle aqui e agora eu não deixo mais o controle no sofá. Deixo longe deles, em cima de um móvel. E pronto, e vida que segue. E é assim que você vai mudando o seu olhar sobre a vida e vai cada vez mais se libertando da ansiedade. E isso para tudo na sua vida, e esse olhar é que a filosofia de vida do yoga te traz. Assim como na sua prática. Se você estiver num tapetinho, fazendo uma postura, estou fazendo o Guerreiro 1, e aí o vizinho colocou um rock and roll. Quanto mais atenção você der para o rock and roll, quanto mais atenção você der para os carros passando na rua, menos você vai se conectar com você. Só que você é capaz de treinar isso. Então você vai treinar essa desconexão e conversar com a sua mente mesmo. Deixa a música para lá, deixa eu concentrar em outra coisa. Olha meus dedos, deixa eu ir olhando cada dedo da minha mão. Deixa eu sentir minha mão aqui. Nossa, minha mão tá geladinha. Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo prestar atenção na minha respiração. E de repente, você nem tá ouvindo mais o barulho dos carros. Então, qual que é o grande mito aqui? Não adianta você esperar que o mundo silencie para que você encontre a sua paz interna. Por quê? Senão você nunca vai encontrar. Porque o mundo não vai se silenciar. E essa é a beleza da vida, tá tudo girando, tudo acontecendo. Mas é você que tem que ditar a sua pausa e trazer essa paz que sai de dentro para fora. E aí você espelha na sua vida o que acontece dentro de você. Sabe aquele dia que tudo dá errado? E você começa a ficar nervosa, e quanto mais você fica nervosa, mais as coisas dão errado? Por quê? É essa energia que você está julgando de dentro para fora de agitação. Se você consegue, pera lá. Deixa eu fazer uma pausa, deixa eu voltar no eixo, deixa eu olhar para dentro, deixa eu me acalmar, deixa eu fazer minha prática do yoga. E aí, de repente, você começa a enxergar a solução em tudo. Por quê? Você trouxe essa paz de dentro para fora. Então, é você que vai se libertar da ansiedade, independente do que está acontecendo ao seu redor. Nesse movimento, de dentro para fora. Praticando o seu yoga, praticando a sua meditação, independente dos barulhos que existem no mundo. Ok? Vamos para o terceiro mito. Terceiro é: você vai se libertar da ansiedade praticando 1 ou 2 aulas de yoga online naquelas aulas do YouTube. Mito. Sabe por quê? Primeiro, essa frequência. 1 a 2 vezes na semana de prática de yoga. Pensa comigo, a nossa semana tem 7 dias. Se você pratica 1, 2 vezes, são 1, 2 dias versus 5 dias de estímulos ansiosos e estressantes na sua vida. Você acha mesmo que você vai, através de 2 dias, conseguir ter força versus 5 dias de desequilíbrio? Você acha que se você escovasse os seus dentes 2 dias na semana e 5 dias não escovasse, você ia ficar com os dentes limpos? Não precisaria ir visitar o dentista pelas sujeiras acumuladas? Você acha que se você tomasse banho 1, 2 dias na semana e 5 dias na semana não tomasse banho, ia solucionar, ia resolver, ia dar tudo certo? Não. Por quê? A prática do yoga é uma limpeza que você faz no seu corpo e na sua mente todos os dias, como uma pausa para que você retome o seu eixo com base em todos esses estímulos que a gente tem ao longo do dia.
Então, todos os dias você está colocando impurezas no seu corpo, através de uma má postura, através de tensionamento. Então, você precisa limpar o seu corpo como? Abrindo espaço, alongando, tirando e relaxando essa tensão todos os dias. Sua mente. Você está colocando impurezas todos os dias. Alguém que te fala uma coisa, uma mensagem negativa que você recebe, uma notícia negativa que você recebe, que você assiste. Isso tudo são pensamentos e cargas, energias negativas que você traz para sua mente, que você precisa dar um reset, limpar e falar, sai, volta no eixo. Então, a frequência da prática do yoga, ela é muito mais importante do que quanto tempo você pratica. Se você tirar 3 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia, todos os dias, você vai acumular um equilíbrio, uma paz sensacional que você vai sentir todos os dias, porque a única certeza que você tem é o dia de hoje. Como que eu percebi isso? Primeiro, através de várias pesquisas científicas que eu li, eu falei, deixa eu testar, deixa eu ver isso aí. E aí eu comecei a praticar yoga uma vez por semana, porque eu comecei a praticar em estúdio presencial e é bem inviável, assim, por questão de tempo e financeiramente, você conseguir ter uma prática além de 1 ou 2 dias na semana em estúdios presenciais, porque as aulas são em torno de 1h30, então pensa, 1h30 de aula, mais 30 minutos de deslocamento, mais o tempo, né, que para você se preparar, para você, então 2 horas do dia eu não conseguia tirar mais que uma vez na semana pelo meu trabalho, pela minha rotina. E financeiramente também acabava ficando muito caro ter uma prática de mais de 2 dias na semana. Enfim, aí naquele dia da prática, eu me sentia super bem, caía nas nuvens depois da aula. No dia seguinte, acontecia alguma coisa que me tirava do sério do trabalho e voltava aquela ansiedade, aquele estresse todo de novo. E aí eu tinha que esperar uma semana para minha aula de yoga, para eu voltar a ter aquela sensação de paz e de equilíbrio. Foi aí que eu comecei a praticar yoga online em casa, porque aí eu conseguia todo dia encontrar essa paz e ter esse bem-estar que eu sentia quando eu fazia essa aula uma vez por semana. Então, é você se permitir dar essa pausa e cuidar de você um pouquinho a cada dia. Além disso, para você conseguir se libertar da ansiedade, você precisa disso. Porque imagina, você tem um comportamento ansioso, então você faz hoje várias coisas, você tem várias atitudes, que foi um padrão que você foi criando, que te gerou a ansiedade que você chegou no nível de hoje, a ansiedade, o estresse. Então você já tem uma resposta quase que automática da forma como você reage a situações na sua vida, que te gera estresse e ansiedade. Você acha mesmo que você vai conseguir mudar o seu comportamento de 30, 40, 50 anos com uma prática por semana de yoga? A gente precisa de uma força-tarefa aí, né? E quanto mais você pratica, mais você vai acumulando esse novo comportamento. E aí daqui a um tempo você tem 1, 2, 3, 5, 10 anos de prática, você nem lembra mais como era o seu comportamento. E o grande benefício é que a prática do yoga tem um efeito muito rápido. Então, você não precisa de 30, 40 anos para mudar o comportamento de 30, 40 anos. Você precisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano para mudar comportamentos de anos. Isso é maravilhoso, não é? Mas outro ponto, você dificilmente, eu nunca vi, ok? Vai conseguir se libertar da ansiedade só com aulas soltas aí, práticas do YouTube. Sabe por quê? Isso não é yoga. Yoga é um conhecimento milenar de 5.000 anos, que tem muito para te oferecer e precisa te ajudar a desenvolver esse estilo de vida, esse novo olhar sobre a sua vida que você não adquire com essas aulazinhas que são primeiros contatos que você tem com a prática do yoga. E não é possível você conseguir absorver isso assim, porque é um
um conhecimento que você vai absorvendo de sua professora de yoga e vai te ajudando a moldar o seu comportamento, assim como uma terapia. Então, o yoga, ele é considerado uma terapia. Quando? Quando você, de fato, incorpora, aprende esse estilo de vida do yoga, essa filosofia de yoga, além das aulas práticas. Você acha que a sua terapia, se você faz terapia ou já fez, teria o mesmo efeito se a sua professora ficasse gravando vídeos e a sua terapeuta gravasse vídeo e falasse assim, pratique esse 1 minutinho de respiração aí na sua casa? Não. Por que a terapia ela tem efeito? Porque ela é uma conversa, ela é uma troca, onde a terapeuta vai te ajudando a mudar o seu olhar e sua perspectiva sobre as situações da vida. E é isso que o yoga faz. Então, a gente tem as técnicas que são essenciais para atuar diretamente no seu corpo e na sua mente, mas você precisa ir além para se libertar da ansiedade, mudando a sua forma como você enxerga a vida, e você obtém isso a partir desse conhecimento do yoga que vai além das técnicas, dos valores, da filosofia de vida, conhecendo o que de fato é yoga, que é algo transmitido nessa tradição oral, nessa relação de professora para aluno. Tá? Então, é um mito aí acreditar que se você praticar 1, 2 vezes na semana, ou quando der, assim que der, o dia que der, né? Essas aulas soltas aí de YouTube, aulas de yoga online, que você vai conseguir mudar um padrão de comportamento ansioso e se libertar da ansiedade. Você só vai conseguir isso quando de fato você trilhar um caminho que não é esporádico, não é bagunçado, o dia que dá ou não, um caminho de fato, passo a passo, se transformando de dentro para fora, ok? Vamos para o quarto mito, o nosso quarto mito. Quem aí já pensou ou acha isso? Praticar yoga online em casa não é seguro. Mito! Bem, vamos lá. Por que isso é um mito? Você está sempre na prática do yoga respeitando os seus limites. Por isso é tão importante você entender o que é o yoga antes de ir para a prática. Um dos princípios básicos é respeitar os limites do seu corpo, que só você conhece. Então, a prática de yoga online em casa, ela passa a ser mais segura do que qualquer atividade presencial com o professor online, a partir do momento que é você ditando o seu limite. Por quê? Se você está, por exemplo, tem um caso de uma das minhas alunas, a Carol, estava fazendo, acho que pilates, e ela estava fazendo uma postura de flexibilidade, e o professor estava lá. Você consegue mais um pouquinho? E ela, com vergonha de falar que não, porque pelo nosso ego a gente quer mostrar que nós somos bons, que a gente consegue. Ela falou, consigo. E aí ele empurrou mais um pouquinho. Consegue mais? Consigo. E aí ela ultrapassou os limites do corpo dela e se machucou com o professor do lado, porque ele não era responsável também. Só você é responsável pelo seu corpo. Porque ele estava perguntando se ela conseguia mais, mas ela, pelo ego, ou isso acontece muito quando você está fazendo uma prática com outras pessoas, começa a se comparar e o seu corpo é diferente de qualquer outro corpo. E aí você quer fazer o que aquela outra pessoa está fazendo, mas o seu corpo é diferente. Você nunca vai conseguir fazer igual a outra pessoa. Então, quando é você com você mesma, você vai ali aonde é possível para você e aonde dá naquele dia, sem se comparar com ninguém do lado, sem ter ninguém te puxando, e você vai respeitando os seus limites no seu ritmo individual. Então, por isso que a prática do yoga online em casa ela é tão segura. E claro, você precisa, como tudo, ter as informações, se munir de informação que vão te ajudar a garantir essa segurança, como qualquer coisa que você vai fazer. Você vai cozinhar, na cozinha, você precisa se munir de informação para fazer com segurança, né? Você não vai ligar o fogão, deixar o gás lá aberto, né? E quais são essas informações? É você
aprender e saber quais princípios você precisa respeitar do eixo do seu corpo, conhecer o seu corpo. É você ter um guia de posturas e saber a forma correta de praticar as posturas. É você ter uma professora de yoga online para você tirar suas dúvidas, para avaliar as suas posturas. Então, isso tudo eu estou dando exemplos, por exemplo, do que eu trago para as minhas alunas, para que elas tenham essa prática de yoga online em casa segura. Eu tenho mais de 1.600 alunas e nunca tive nenhum caso de uma aluna que se machucou. Eu pratico yoga online em casa há mais de 6 anos, nunca tive nada, né? E se você começa a trazer essa questão, não é seguro, provavelmente é por vários medos que você tem que não está relacionado só ao yoga, mas são os medos que precisam inclusive ser trabalhados na prática do yoga, né? Se você começa a pensar assim, você se paralisa na sua vida. Por quê? Você pode andar e escorregar numa casca de banana. Então, o primeiro passo, né, é você colocar na sua cabeça que praticar yoga online é seguro. E o que você precisa fazer para garantir essa segurança? Ter as informações de como praticar da forma correta, ter o acompanhamento de uma professora de yoga online, respeitar os limites do seu corpo, né? Esses são 3 pilares muito importantes que eu trago para as minhas alunas no nosso encontro de boas-vindas sempre. Então, talvez, inclusive, você está usando esses mitos como esse de que praticar yoga online em casa não é seguro, para justificar uma procrastinação. Então, tome muito cuidado com isso também, porque a sua mente, ela adora contar historinhas. E aí você vai ficar buscando historinhas para justificar a sua não ação. E isso acontece a todo momento. E a Babi está aqui para te ajudar. Por exemplo, você chega em casa do trabalho, está cansada. Aí você vai começar a justificar uma não ação. Eu trabalhei muito hoje. Estou muito cansada. Não vou fazer mais nada. Vou deitar aqui no sofá, ficar rolando esse feed aqui do Instagram, porque eu mereço, né? Sou muito trabalhadora, não preciso fazer mais nada. A mesma historinha que você contou aqui na sua cabeça para não praticar yoga, para não agir, para não fazer nada, você pode mudar e contar outra historinha, sabe como? Vou te contar uma outra historinha que você pode criar aí. Nossa, cheguei em casa cansada hoje, né? Trabalhei demais. Nossa, se eu fizer aquela prática de yoga, vai me relaxar de uma forma, vai soltar toda essa tensão, essa energia, essa sobrecarga que eu fui acumulando ao longo do dia, vai me ajudar a relaxar e ter uma ótima noite de sono e vai me ajudar muito mais a diminuir a ansiedade do que se eu deitar no sofá e ficar vendo a vida dos outros no Instagram. Percebe como você pode mudar essa historinha? Então, praticar yoga online em casa não é seguro, então não vou fazer isso não. Pode ser essa historinha que você está contando. E muda então essa historinha, porque isso é um mito. E fala, praticar yoga online em casa é seguro, sabe por quê? Não estou me comparando com ninguém. Sou eu comigo mesma indo no meu limite. E aí eu vou atrás de informações e vou sempre tirar as minhas dúvidas com a minha professora de yoga online para que eu possa garantir a minha segurança e ter todos os benefícios maravilhosos. Vamos mudar essa historinha assim, dessa forma? Então, esse é um 4º mito, né? Praticar yoga online em casa não é seguro. Sim, é seguro e por todas essas questões que eu te expliquei aqui hoje. E aí a gente vai para o nosso 5º e último mito, que é: precisa ser patati patatá para praticar yoga. E aí você é muito criativo e começa a criar vários precisa ser de tudo que você não é. Por exemplo, precisa ser vegetariana para praticar yoga. Da onde você tirou isso? Precisa ser flexível para praticar yoga. Da onde você tirou isso? Precisa ser calma e tranquila para praticar yoga. De onde você tirou isso? Provavelmente você tirou tudo isso de imagens que você foi pegando e criando na sua cabeça do que era yoga e que não é.
Então, se questione sempre. Isso é um mito. Você não precisa ser nada diferente do que você é para praticar yoga. Você precisa ser exatamente o que você é. Sabe por quê? É a prática do yoga que vai te ajudar a desenvolver o que você quer. Exatamente a partir do ponto que você está. Então, se você não tem flexibilidade, se está dura, é a prática das posturas que vão te ajudar a desenvolver flexibilidade para você ter uma saúde física, mobilidade, qualidade de vida. Se você não é calma, é a prática do yoga que vai te ajudar a se libertar da ansiedade e te trazer essa calma e essa tranquilidade. Eu nunca fui uma pessoa calma e tranquila. Eu sempre fui uma pessoa super agitada. Tava pra lá, pra lá. E foi justamente por isso que eu precisava da prática do yoga. Eu enxerguei isso. A gente precisa do oposto para a gente equilibrar. E não do igual, senão vai somar, potencializar e aumentar. Você vai ficar ainda mais agitada. Vocês podem até ver nas minhas lives, né? Muita aluna minha fala que se identifica comigo por isso. Que a Babi não era aquela pessoa calma, tranquila. Só depois que eu dou a aula para vocês, né? Aí meu sistema nervoso, assim, desliga. Tchum, aí a Babi começa a falar assim. Mas eu sempre fui enérgica, sempre ativa. E eu precisei da prática justamente para trazer esse equilíbrio. E eu não sou vegetariana e pratico yoga há 6 anos por uma opção pessoal. Então você não precisa ser nada e isso não está escrito em nenhum lugar. O que o yoga faz? Ele vai te mostrar caminhos para que você faça as melhores escolhas para você. Então, por que muita gente que começa a praticar yoga se torna vegetariano? Porque começa a enxergar coisas, a perceber no seu corpo, a entender novas ideias, e entende que a opção por ser vegetariana vai fazer melhor para ela. Mas ninguém chegou e falou, você precisa ser vegetariana para praticar yoga. Não, é uma escolha individual. Tem praticantes de yoga que são vegetarianos, tem vários praticantes de yoga que não são. E é uma opção individual que você vai fazer, né? E você vai ser uma praticante de yoga independente disso tudo. Então, esse é um grande mito, que provavelmente são todas essas historinhas que você está criando para que você não dê o start, continue procrastinando para não começar a praticar yoga e se libertar da ansiedade. Então, você está falando, preciso ser flexível, eu não sou, então eu não posso praticar yoga. A sua cabeça. Não! Isso é um grande mito. Então, a partir de hoje, entenda que você precisa ser exatamente quem você é para praticar yoga. Só que o que você precisa além disso? Querer. Se você não quiser, ninguém vai te forçar. Eu falo isso com as minhas alunas. A Babi dá aula, a Babi dá o conhecimento, eu faço mentoria ao vivo, eu puxo elas, eu chamo atenção, mas eu não vou na casa delas, troco a roupa delas e coloco ela no tapetinho e pratico por elas. Você precisa querer. E o que você precisa querer? Não é nem praticar yoga nesse momento. Você precisa querer ser uma pessoa melhor. Você precisa querer a saúde do seu corpo. Você precisa querer se tratar bem, cuidar de você. É isso que você precisa, só isso. Ok? Então, vamos na revisão aqui. Hoje, quase 1 hora de live, hein? Hoje rendeu. Parabéns a todos que continuam aqui comigo. Vamos à revisão dos 5 mitos, eu vou repetir aqui. E eu quero que você coloque aí nos comentários para mim qual desses 5 que você acreditava e que hoje você falou assim, isso é um mito, não acredito mais. Não vou deixar isso me impedir. Então, me conta aí qual desses chamou mais sua atenção, tá? 1, 2, 3, 4 ou 5. Primeiro mito, então, que a gente falou. Yoga é religião. Mito. Segundo, precisa esperar o mundo silenciar para que você pratique yoga e se liberte da ansiedade. Mito. Terceiro mito, você vai se libertar da ansiedade praticando aulas de yoga online no YouTube 1 ou 2 vezes na semana. Mito.
Quarto mito: praticar yoga online em casa não é seguro. Mito. E quinto mito: precisa ser vegetariana, flexível, calma para praticar yoga. Mito. Então me conta aí nos comentários, quero ver aí de vocês qual desses 5 mitos vocês acreditavam. Namastê!